Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria aproveitar esse momento de quarentena, que todo mundo está em casa, e poder dividir com vocês mais uma vez um pensamento, algo que está no meu coração, algo que eu tenho refletido e poder de certa forma ajudar, esclarecer. E a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de crise econômica, crise na saúde mundial devido ao coronavírus. E eu tenho ouvido algumas perguntas no sentido por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permite que a gente fique dentro? Por que Deus permite que as pessoas morram? Por que Deus permite no sentido de que Deus está permitindo acontecer alguma coisa. E a pergunta que eu faço agora é permissão de Deus? Ou é decreto de Deus? Deus decretou isso. E a minha resposta é, não creio numa permissão de Deus. Uma permissão de Deus seria a mesma coisa que Deus, que tudo vê, tudo sabe e acontece, ele chegar e ver, lá na frente vai acontecer isso. Eu vou deixar. É mesmo que você dizer que Deus não tem controle absoluto das coisas, sendo que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as decisões. E eu queria trazer um pouco desse tema sobre permissão e decreto e tirar um pouco do que muitos pastores estão falando, até de forma errada, tirando sarro, e entrar um pouco nesse tema, porque ele é um pouco difícil, delicado, porque se Deus é soberano e Deus sabe todas as coisas, então ele já decretou quem viver e quem morrer. Deus já decretou o que iria acontecer nessa pandemia. E para mostrar que isso que é bíblico que eu estou falando, que a Bíblia não fala em permissão de Deus, mas fala em decreto de Deus. É só voltar a Gênesis. Em Gênesis a gente já começa quando Deus fala, haja luz, houve luz. Deus decretou a luz. Deus deu a ordem que houvesse luz. Deus deu a ordem que houvesse dia e noite. Deus deu a ordem que houvesse terra e mar. Deus deu a ordem que houvesse separação entre o mar e o céu. Então a gente já começa a Bíblia em Gênesis vendo o decreto de Deus, vendo que Deus determinou. E no decorrer do Antigo Testamento a gente vê que essa determinação de Deus, esse decreto de Deus, ele é real. Então a gente vê o dilúvio. O dilúvio foi decreto de Deus. Deus decretou que haveria o dilúvio e decretou que destruiria a terra. Sodoma e Gomorra, Deus determinou, Deus decretou o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. As 10 pragas do Egito, Deus decretou as 10 pragas do Egito. Deus decretou que haveria o anjo da morte passaria e decretou que o povo de Israel seria liberto. E a gente vai mais para frente ainda, trechos da Bíblia, como por exemplo as pragas do Egito, como eu falei agora. A gente também tem a fome nos dias de Elias. Então nós trabalhamos da forma, nós vemos Deus trabalhar através de decretos. Então, Matias, o que você está dizendo então é que Deus já determinou. Então não adianta nada o que está acontecendo, não adianta nada de repente o cuidado que eu estou tendo em casa de me preservar. Não é isso que eu estou falando. Eu já vou entrar nesse tema sobre o cuidado, né? Mas o que eu quero falar agora, como introdução, é o decreto de Deus. E a gente encontra isso na Bíblia. A gente encontra isso, a começar mesmo em Gênesis 41, no versículo 32. Quando nessa passagem o rei o faraó, ele tem 2 sonhos
só para relembrar os dois sonhos. O sonho primeiro que ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho ruim. Desculpa a forma agora. E chama ali José para interpretar esse sonho. José fala, né, naquele momento o que significa esses dois sonhos. E quando a gente vê lá em Gênesis 41, versículo 32, Gênesis 41, versículo 32, a gente encontra aqui a seguinte palavra: o sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida. Presta atenção. O sonho veio ao Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. A gente tem aqui uma evidência bíblica de que Deus determinou a fome no Egito. E a gente vê nesse texto que Deus dá ao Faraó a interpretação de que ele deve se precaver do que virá. E aí entra o cuidado. Aí entra a forma como nós devemos agir também como cristãos. Se os médicos estão dizendo, fique em casa, vamos lavar a mão, passar álcool em gel, vamos tomar cuidado. Se os governantes estão falando, fique em casa, não saiam, que é o que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em muitos lugares do mundo, e até mesmo aqui nós estamos hoje num isolamento parcial, não é um isolamento total ainda, e a gente vê que Deus dá a possibilidade do cuidado, e Ele espera que a gente cumpra esse cuidado, e a gente tem que cumprir esse cuidado. E então o que eu estou falando exatamente nesse sentido é: todas as coisas já foram determinadas. A gente tem a prova disso na cruz. Antes da criação do mundo, Deus já tinha determinado o plano da salvação. A gente vai olhar para Apocalipse, Deus ali mostra o que vai acontecer. Ali Deus já determinou o que irá acontecer. Deus já determinou que virá os 7 anos de tribulação. Deus já determinou que que Deus virá e destruirá Satanás, enviará para o inferno. Deus já determinou o novo céu, a nova terra. Isso não tem, está decretado, não tem como mudar. E o nosso papel é cuidar de nós mesmos, cuidar um dos outros, lembrar, cuidar do corpo. Nós somos corpo. Aquilo que Deus nos deu, saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Tem um salmo, o Salmo 127, que é um salmo de Salomão, que ele fala que se o Senhor não estiver no controle, ou se o Senhor não for o guardião, de nada adianta. E eu falo a mesma coisa, de nada adianta a gente só acreditar, Deus não vai fazer. É estupidez de pastores que estão falando que nada vai acontecer, que não vai respeitar, porque isso é discurso furado. Então nós temos que cuidar, nós temos que nos preservar. Agora, você falou, Matias, Deus decretou. Sim, se tiver nos planos de Deus, na vontade de Deus, que eu ou você, a gente seja contaminado pelo vírus, isso não vai mudar. Se Deus determinar que determinado número de pessoas vai morrer, isso não vai mudar. É decretado. Mas não muda o fato de que a gente tem que se cuidar. Então, assim, dentro do plano de Deus, está também que Ele quer que você se cuide. Se está nos planos de Deus que você se cuide, se proteja, então você vai se cuidar e vai se proteger. É isso que eu estou falando. Não muda o fato de Deus, não tem uma permissão de Deus. Não existe essa permissão de Deus. É um termo errado que nós usamos. Agora, Matias, por que você está falando de decreto? Se nós olharmos na Bíblia, o dilúvio teve começo, meio e fim. Se nós olharmos na Bíblia, a fome do Egito teve começo, meio e fim. A escravidão do Egito teve começo, meio e fim. A salvação teve começo, meio
e fim. A gente vai chegar ao fim, quando nós tivermos um novo céu e uma nova terra. O que nós temos que entender nesse momento não é perguntar por que isso. O que nós temos que entender é que Deus tem um propósito em meio a tudo isso. Deus decretou, porque Ele tem um propósito, e o propósito maior é que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo. Que Deus seja glorificado em meio a essa pandemia. Que Deus seja glorificado em meio a essa luta que nós estamos tendo. Que Deus seja glorificado através da nossa vida para que outras pessoas se entreguem ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus quer usar a tua vida para evangelizar o vizinho, ou o parente, ou o amigo que não conhece ainda a palavra. No meio de tudo isso é uma ótima oportunidade para nós chegarmos a esse vizinho, chegarmos a esse amigo, chegarmos a essa pessoa que é um alvo evangelístico, e evangelizar ela. Não assustar ela, mas evangelizar ela. É isso que nós temos que ter consciência. Aproveitar esse momento como igreja e transbordar o Evangelho de Cristo. Transbordar a esperança de um novo céu, uma nova terra, porque já foi decretado. Já foi dito que haverá um novo céu e uma nova terra. E o nosso papel é cumprir o chamado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um dos propósitos. Mas o maior propósito, no meio de toda essa pandemia, no meio do decreto de Deus, é que o nome dele será glorificado após tudo isso e durante tudo isso. Pense nisso. Não é um castigo de Deus. Vamos tirar isso da cabeça de que é um castigo de Deus. Agora, o que eu estou falando também em relação, isso não isenta a responsabilidade do que foi feito. Não estou tirando a isenção. Não é porque Deus inventou, não. Deus está usando isso para cumprir o seu propósito. Vamos orar uns pelos outros, vamos auxiliar uns aos outros. Esse é o momento que a igreja tem que se unir. Que Deus te abençoe. E Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus amigos, os seus vizinhos. Logo, logo esse vírus vai passar. Logo, logo a gente vai poder se reunir de novo nas nossas igrejas. E o nome do Senhor vai ser glorificado em todo o tempo. Que Deus te abençoe. E qualquer pedido de oração, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, deixa lá no particular. Em breve eu vou estar criando um canal e começar a divulgar esses vídeos e o canal. A minha intenção é gravar mais vezes. E nesse momento espero poder abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa ter entendido a mensagem que Deus tocou no meu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.